Então, potencial elétrico das pilhas, tá? O que é o potencial elétrico das pilhas? Potencial elétrico é justamente essa voltagem aqui, tá? Essa diferença de potencial que tem entre os polos, tá? Em uma linguagem mais técnica, esse potencial elétrico ele corresponde a uma capacidade de deslocar elétrons, certo? Uma capacidade de deslocar elétrons em um circuito externo fechado para realizar trabalho. Ave Maria, que coisa louca isso que você falou, né, professor? Então, essa é uma questão mais física, mas dá para a gente entender o que seria essa DDP. Né? Aqui embaixo expressa de melhor forma. Potencial elétrico, que é dado em volts, em homenagem à volta, tá? Corresponde ao quê? Aquele trabalho, a energia, né? A energia necessária para deslocar um coulomb de carga. Então, quanto maior for o potencial, mais energia vai ser dada ao sistema para deslocar um coulomb de carga. Certo? Então, quanto maior a voltagem, mais energia está passando para deslocar uma carga de um coulomb. Certo? Então, por isso que componentes que têm voltagem muito grande pode ser um dano muito grande. A saúde pode levar até a morte. Né? Uma pilha de 1,5 você pode botar o dedo nas extremidades ou ligar um fio e conectar na mão que não vai acontecer nada, você não sente nada. Agora, se você tiver um dispositivo elétrico aqui que tem uma voltagem muito grande, 110 volts, 210 volts, né, e você conectar, você vai levar um choque tremendo, pode levar até a morte. Por quê? Está passando muita energia ali. Né? Essa voltagem está imprimindo muita capacidade de gerar trabalho, ou seja, tem muita energia e deslocando uma quantidade de cargas enorme, tá? Então você pode levar até a morte, certo? Então, quando uma pilha ela opera sobre condições padrões, esse potencial elétrico ele só depende da natureza química dos reagentes e do produto. O que significa isso? Aquela pilha vai ter aquela voltagem, certo? Que eu mostrei anteriormente, por exemplo, 1,5 volts. Se isso tiver em condições padrões, só vai depender o quê? Quais são as espécies químicas que estão interagindo ali? Por exemplo, zinco e cobre. Tá? Se tiver em condições padrões, então esse potencial ele só vai depender o quê? É zinco e cobre, então o potencial é esse. Pronto. Agora, se não tiver nessas condições padrões, esse potencial ele pode ser influenciado dependendo de outras coisas. Né? Além da natureza dos eletrodos, né, os reagentes que estão interagindo, reagindo, a concentração também das soluções que está ali, naquela pilha, também vai influenciar nesse potencial elétrico. Um exemplo é o quê? Quando a pilha a gente diz que ela não presta mais, né, você comprou uma pilha no mercado, ela não está mais, por exemplo, acendendo a luzinha que você queria que acendesse. O que aconteceu? O potencial elétrico dela está diminuindo. Diminuiu bastante a ponto que ela não acende mais a luz. Por que isso aconteceu? Possivelmente a concentração, tá, daquelas soluções que está nessa pilha está muito baixa. Então ela não gera mais potencial suficiente para ligar a pilha. Então, esse potencial elétrico ele depende da concentração das soluções que estão ali, certo? Outra coisa que o potencial elétrico depende é a área dos eletrodos utilizado. Quanto maior a área, mais elétron pode sair e mais elétron pode chegar. Então, essa área, quanto maior for, né, mais fácil vai ser essa chegada ou saída de elétrons. Isso vai impactar no potencial elétrico, certo? E a temperatura também. Por que, professor, a temperatura vai influenciar? Olha, tem elétrons se deslocando. Se está uma temperatura muito grande, esses elétrons vão ter uma dificuldade maior de passar. A resistência vai ser maior, certo? Então, isso vai influenciar na DDP, certo? Na diferença de potencial, no potencial dessa pilha. Se a temperatura está muito baixa, isso também pode influenciar. Então, existe uma temperatura ótima aí de trabalho das pilhas, tá bom? Como que a gente obtém, então, né, essa diferença de potencial da pilha sem precisar, por exemplo, de um multímetro?
tá? Uma das coisas, né, nas condições padrões, é óbvio, tá? Que a gente pode obter a partir daquelas tabelas, sabendo que qual é a espécie que está reduzindo, ou seja, que está lá no catodo, e qual a espécie que está oxidando. Então a gente pega lá o potencial de redução padrão, que é da espécie que está reduzindo, menos o potencial padrão de redução do anodo. Isso é dado em uma tabela, tá? Então nos exames, como que aparece isso que pode, se for cobrado? Ou ele vai dar no próprio enunciado o dado, ou vai ter uma tabela de potencial de redução padrão, tá, gente? E normalmente se usa somente o potencial padrão de redução. A gente não usa o potencial padrão de oxidação. Por convenção, se usa o potencial padrão de redução, tá bom? Então, um exemplo aqui. Vocês já aprenderam, né, a representação de uma pilha, tá? Então, essa dupla barra, né, vamos dizer assim, ou esse duplo traço significa ponte salina, certo? O que está sendo oxidado está à esquerda e o que está sendo reduzido está à direita, certo? Isso aqui é o que está no anodo e isso aqui é o que está no catodo. Então a gente vai pegar o potencial padrão de redução do cobre mais, reduzindo a cobre, certo? E vamos pegar o potencial padrão de redução do zinco, ou seja, né, o zinco 2+, mais 2 elétrons, gerando esse zinco sólido. Colocamos aqui, se a gente for ver lá na tabela, que eu mostrei anteriormente no vídeo, lá o potencial padrão de redução do cobre é 0,34 menos o potencial padrão de redução do zinco, que é menos 0,76. Então vamos ter uma pilha, tá, com potencial elétrico de 1,10 volts. Tá bom? Outra forma de fazer isso é trabalhando com as semi-reações, certo? E aí você tem que ter um cuidado, tá bom? Sabendo quem oxida e quem reduz, você tem que ajustar essa semi-reação, principalmente daquele que oxida. Porque lá nas tabelas de potencial padrão de redução, vai dar o quê? As equações químicas de redução. A equação química de oxidação é o contrário, certo? Ou seja, você tem que pegar a seta e virar para o outro lado. Então, é aqui que acontece com o zinco. Ó. Lá na tabela você vai perceber que a reação que está lá é essa seta virando para a esquerda, certo? Zinco 2+, mais 2 elétrons, produzindo isso aqui. Então, você tem que invertê-la para a oxidação, que é o zinco 0, produzindo zinco 2+, 2 elétrons, e a de cobre você deixa como está. Então, fazendo isso, você inverte o sinal também, tá? Do potencial de redução. Aqui virou o quê? Potencial de oxidação. Lembrem lá do lítio, quando eu mostrei. O potencial de redução e de oxidação eles se diferem em quê? No sinal, tá? Em módulo é igual, tá bom? Então, se a gente pega essas duas semi-reações e soma elas, né? A gente tem a equação global e aí é só fazer o somatório dos potenciais e vamos ter o mesmo valor que obtivemos anteriormente, certo? Então é isso, gente. Obrigado e até mais.